Pois bem, sejam todos muito bem-vindos à sequência deste segundo Fórum Regional Sudeste da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, com o tema O Município e os Desafios da Pós-Modernidade. O evento é uma realização da Delegacia Regional Espírito Santo da ANPM, da Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha, da Associação dos Procuradores Municipais de Vitória. Os organizadores registram aqui os agradecimentos ao patrocínio da Softplan, o apoio da Faculdade de Direito de Vitória, FDV, que tão gentilmente nos acolhe, e também a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. Agradecemos ainda a Federação dos Procuradores Municipais do Rio de Janeiro, a Associação dos Procuradores Municipais de São Paulo, a Associação dos Procuradores Municipais de Fortaleza, Associação dos Procuradores Municipais de João Pessoa e também a Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre. As associações locais do Espírito Santo, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Serra e Viana, que prestaram total apoio para a realização do evento. Tivemos aqui um prazo de tolerância para com os colegas que estiveram ontem aproveitando lá o Jazz and Blues de Vila Velha. Parece que realmente foi muito animado. Mas vamos dar sequência à nossa programação com o painel intitulado O Consequencialismo na Atuação dos Agentes Públicos. Para presidir a mesa, temos a honra de receber o conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Domingos Augusto Taufner. Doutor Domingos Taufner possui graduação em Direito pela Faculdade de Vitória e graduação em Engenharia Mecânica pela Federal, daqui do Espírito Santo, pós-graduação em Direito Tributário pela Consultime, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, atuando principalmente nos temas Direitos e Garantias Fundamentais, Direito Previdenciário, Direito Tributário, Direito Urbanístico, Competência Legislativa Municipal, Execução Penal e Direito Eleitoral. Possui uma larga experiência na vida pública, tendo sido vereador por 2 mandatos em Vila Velha, no Tribunal de Contas, corregedor-geral, presidente da Corte e agora cargo de vice-presidente. É uma honra para todos nós ter aqui a presença do doutor Domingos Augusto Taufner. Conosco estará como painelista doutor Guilherme Salgueiro, que nos falará sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e aos órgãos fiscalizadores. Dr. Guilherme é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Teve sua tese escolhida para receber o prêmio Diogo de Figueiredo Moreira Neto, distinção entregue durante o 44º Congresso Nacional de Procuradores, realizado em setembro do ano passado, na Bahia. A tese premiada foi Lei 13.655, análise dos artigos 20 a 30 da LINDB e primeiras impressões de sua utilização na conformação das atuações dos diferentes órgãos de controle. Também estará conosco o ilustre procurador do Estado do Espírito Santo, advogado Cláudio Penedo Madureira, que nos falará sobre responsabilidade do parecerista e do agente político. Dr. Cláudio é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Processual pela UFES, graduado em Ciências Econômicas e em Direito também pela nossa Federal. Professor da Escola Superior da Advocacia da OAB, da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, Centro de Formação para a Advocacia Pública da Associação dos Procuradores. Composta a mesa, vamos então passar a palavra ao seu coordenador, moderador, conselheiro Domingos Taufner. Esteja à vontade, conselheiro.
satélite. Um bom dia a todos e a todas aqui, procuradores e procuradoras municipais, participantes desse importante evento. Agradeço aqui o convite da doutora Patrícia e toda a equipe aí que organiza esse evento, para que eu presidisse essa mesa e que hoje contará aqui com a presença, né, do doutor Guilherme, e do doutor Cláudio Madureira, que vão falar sobre a nova lei de introdução ao direito brasileiro e também, doutor Cláudio, sobre a questão da responsabilização do procurador. É importantíssimo esse evento, quer dizer, porque congrega os procuradores dos municípios, é uma oportunidade não só de ouvir palestras, de debater temas de interesse, mas também de trocar experiências entre os vários municípios, seja naquelas boas iniciativas ou também naqueles problemas que possam estar ocorrendo e que é um momento ímpar para que as pessoas estejam se comunicando sobre isso. Então, passo a palavra aqui, já foi devidamente apresentado, ao doutor Guilherme, para falar sobre o seu tema. Bom dia a todos, agradeço a presença aqui de todos, agradeço o convite também das associações que estão organizando o evento. Como foi dito, esse evento acho que é muito importante, justamente porque a gente tem realidades tão distintas em municípios do Brasil e a troca de experiências com certeza é muito válida. Às vezes o problema que você está enfrentando no município, e eu também sou advogado público, às vezes você não tem ideia, é um problema de um outro município também, e a troca de experiências é sempre bastante válida. Então, eu acho que o Congresso ele sempre tem a intenção, tem o desiderato de fomentar essa troca. Eu acho que a parte mais importante é essa. Não somente com as palestras, mas eu vejo, passando pelos corredores, bate-papo entre os colegas, e um comentando algum caso que aconteceu, e outro fala, pô, isso também aconteceu lá, como é que você tratou? Eu acho que essa troca daí é muito importante. Apesar do Congresso ser aqui da região sudeste, a gente também tem procuradores de outros municípios de diversas regiões do Brasil. Então, acho que a troca é muito importante e fico muito satisfeito de poder participar aqui do evento. O tema que me foi colocado para eu falar é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que é a antiga lei de introdução ao Código Civil, e ela ganhou um novo fôlego no ano passado, né, com a Lei 13.655. Foi uma lei que completou um ano agora, ela é de final de abril, então os debates sobre ela ainda estão muito recentes. E a própria questão de aplicação dela e o contorno que ela traz quando ela tenta moldar a atuação dos órgãos de controle, então é algo que eu tenho certeza que ainda vai dar bastante pano para manga. E algumas coisas que eu falo aqui eu tenho certeza que não são definitivas, eu estou mais tentando trazer o tema para fomentar o debate, que eu acho que isso deve ser muito importante. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho também do cenário quando da aprovação da lei, né? Essa lei, a 13.655, ela acrescentou os artigos 20 a 30, a lei de introdução das normas do direito brasileiro, e quando da propositura do projeto de lei, quando ele foi levado à votação, ele recebeu bastante apoio da comunidade jurídica, principalmente de diversos administrativistas, principalmente os cariocas e os paulistas. A lei ela conta com bastante suporte do Carlos Ari Sansfeld, e, enfim, que é um administrativista, poderia falar mais dele aqui, mas acho que seria desnecessário. E o objetivo da lei é justamente tentar combater esse cenário de insegurança que a gente tem quando os órgãos de controle eles atuam. E órgãos de controle aqui eu falo da maneira mais ampla. Eu quero falar do controle judicial, eu quero falar do Ministério Público atuando, do Tribunal de Contas atuando e da própria atuação dos procuradores mesmo, dos advogados públicos, realizando o controle interno. Às vezes a gente fala de órgãos de controle como se nós não fizéssemos parte dos órgãos de controle. Os órgãos de controle fazem isso, fazem aquilo, a gente também é órgão de controle. Então, essa lei daí também é voltada para a gente. E, como eu falei, o objetivo dela é tentar moldar a atuação dos órgãos de controle para dar uma segurança jurídica maior na aplicação do direito. Hoje em dia, você tem uma insegurança muito grande na aplicação do direito, principalmente no direito público. Direito público, não raro, a aplicação passa pela aplicação de princípios, pela aplicação de conceitos indeterminados, acabam ficando ao subjetivismo do intérprete. E essa falta de segurança, ela acaba sendo deletéria para a própria aplicação do direito.
a própria questão de sair da crise, a crise que vários municípios, vários estados se encontram. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, um estado que foi um dos mais afetados pela crise, e muitas vezes você atrair investimentos, parcerias com o setor privado acaba sendo difícil, porque o setor privado ele vai fazer uma parceria, ele vai investir naquilo, e aí, do nada, um órgão de controle pode, com base num princípio, com base numa interpretação mais subjetiva, acabar embarreirando aquele convênio, e o setor privado ele fica muito receoso em relação a essas questões. Então, acho que justamente a benesse da lei dá uma segurança jurídica maior, dá uma qualidade decisória maior para os órgãos de controle, para que a gente tenha um mínimo de previsibilidade aqui. E, num segundo momento, a gente consiga voltar a atrair investimentos do setor privado e, num terceiro momento, sair da crise, então. A gente tendo um desemperramento da máquina pública. Mas essa lei, eu estou aqui falando os objetivos dela, mas ela, quando da aprovação dela, eu tenho que ressaltar, não foi algo unânime. Então, a gente teve setores, principalmente alguns órgãos de controle, alguns tribunais de contas, algumas associações de ministérios públicos que fizeram um lobby no sentido contrário. E aí a questão que foi levada, eu vou tratar isso daí um pouco mais à frente, mas que seria essa lei, ela, ao trazer muitos parâmetros para a realização do controle, ela acabaria enfraquecendo esse controle. Mais para frente eu trabalho com essa ideia para a gente ver se é verdade ou não isso. A proposta que eu tenho aqui é a seguinte: eu vou trazer alguns dispositivos da lei, acho que vale a pena comentar eles, são dispositivos que eu entendo que são dispositivos que trazem o espírito da lei. Não vai dar tempo aqui de falar dos 10 dispositivos, são 10 artigos, pretendo passar por alguns, depois eu gostaria de apresentar as críticas que são feitas à lei, e no final a gente chega aqui a uma conclusão, se a lei é bem-vinda, se os problemas que existem na lei acabam taxando ela de inapropriada, enfim, acho que vale a pena aqui a discussão. E como eu disse inicialmente, mais do que trazer uma resposta final, eu pretendo trazer aqui o meu viés, que é um viés de advogado público, claro, não posso fugir disso, mas eu acho que vale a pena a gente raciocinar. E se a lei tem defeitos, como que a gente pode enfrentar esses defeitos para que no final a ratio dela seja alcançada? Que é, como eu disse, trazer maior segurança pública, maior segurança jurídica na interpretação do direito público. Pois bem, eu começo aqui com o artigo que inaugura a inovação da lei, o artigo que abre, que é a 13655, que é o artigo 20 da LINDB, que ele fala basicamente no caput o seguinte, que os órgãos de controle, quando eles forem interpretar e forem decidir com base no que a lei chama de valores jurídicos abstratos, eles têm que levar em consideração as consequências práticas daquela decisão. Ou seja, se a lei usa aqui o termo valores jurídicos abstratos, e mais para frente a gente vai procurar tentar chegar à definição do que é isso, mas acho que no primeiro momento dá para trabalhar com esse conceito. Seria aplicação de princípios, seria aplicação de conceitos indeterminados. Então, quando o órgão de controle ele for trabalhar, ele for dar uma decisão pela nulidade de um ato, de um contrato, com base em algum princípio, em algum valor que não está bem densificado no ordenamento jurídico, ele tem que analisar as consequências daquela decisão. E isso daí justamente vai ao encontro do que eu disse, de trazer uma maior responsabilidade decisória para o órgão de controle. Quantas vezes a gente não tem aqui decisões com base em princípio, isso ofende o princípio da economicidade, ofende o princípio da moralidade. Então você está falando que não tem que aplicar esses princípios? Não, eu acho que tem. Claro, a gente sabe que os princípios eles são de aplicação congente, assim como a norma no formato de regra. Mas, justamente pelo formato, a estrutura da norma, no formato de princípio de conceito indeterminado, a interpretação dela, dependendo do subjetivismo maior do hermeneuta jurídico, a lei ela traz aqui um porém. Ela fala, pode decidir com base nisso, mas vamos pensar nas consequências. E aí, essa maior responsabilidade decisória para o órgão de controle. E aí muito se falou, então vamos deixar o direito de lado, vamos fazer uma análise aqui puramente consequencialista. É isso que a lei quer? Será que é mesmo? Será que ela quer fazer uma análise puramente consequencialista? Vamos esquecer o que a norma fala e vamos pensar só nas consequências. Bom, eu entendo que se você for pensar o consequencialismo num sentido forte de ignorar o jurídico e levar em consideração só as consequências, não é isso que a lei quer. E eu tenho 2 argumentos nesse sentido, para demonstrar isso. Bom, o primeiro é que o próprio dispositivo ele fala que for
quando for da aplicação de valores jurídicos abstratos. Então, se vem uma norma que embasa uma atuação do órgão de controle, uma norma no formato de regra, algo que fale assim, isso não pode, que trate de uma maneira mais densa o comportamento que você espera da administração pública e do administrado, não acho aqui que incide aqui o dispositivo. Então, muito se falou assim, poderia, por exemplo, haver uma flexibilização em prol do erário do princípio da anterioridade nonagesimal. Eu vi algumas críticas nesse sentido. Olha, apesar de ser chamado de princípio aqui tributário da anterioridade nonagesimal, ela tem um conteúdo de regra, ela estipula lá a questão do tributo com 90 dias. Então, nesse caso, daí eu acredito que não seria possível a aplicação desse dispositivo. Somente quando a gente tiver a aplicação, ele fala de valores jurídicos abstratos, eu acho que eu posso trabalhar aqui com a ideia de princípios e conceitos indeterminados. E um segundo argumento, que eu acho que não cola essa crítica de que vai haver um consequencialismo desmedido, é que o dispositivo ele não fala que você não pode decidir com base no direito, tem que analisar somente as consequências. Ele fala que as consequências elas devem ser levadas em consideração. Então, o órgão de controle ele pode pensar quais são as consequências da anulação de um contrato, da anulação desse ato administrativo. Se ele sopesar isso, ele colocar isso na fundamentação dele, ele chegar à conclusão que, apesar de possíveis consequências deletérias de uma anulação, a anulação do contrato ou do ato tem que ser feita, tem que ser realizada, ele levou em consideração e ele acabou optando por anular. Então, assim, eu não acredito que a lei ela rompa com o jurídico, ela traga um consequencialismo puro. Pelo menos se você for pensar nesse consequencialismo no sentido forte, de ignorar a lei e somente pensar nas consequências práticas. Outra questão aqui que esse dispositivo, que o artigo 20 trabalha, no parágrafo único ele fala o seguinte, que o órgão de controle, quando ele for dar uma decisão de controladoria, uma decisão determinando a nulidade de um ato, de um contrato, que ele deve pensar as possíveis alternativas em relação àquela nulidade. E uma crítica que foi feita bastante grande foi assim, então o órgão de controle ele vai virar gestor, porque ele vai ter que pensar em todas as alternativas que seriam possíveis para que não houvesse aquela nulidade do ato, a nulidade do contrato. E eu também posso responder que eu acho que não é isso que a lei traz. Quando ela fala que vai ser levado em consideração as possíveis alternativas, por óbvio, foram aquelas alternativas que foram ventiladas. Então, pensemos aqui numa CP, num processo judicial, que o juiz ele pretende, ele chega à conclusão que tem que haver a nulidade de um ato, a nulidade de um contrato. Ele não tem que pensar em todas as outras alternativas que poderiam servir para que não houvesse a nulidade desse ato do contrato. Ele tem que pensar naquelas alternativas que foram aventadas no bojo do processo de controle. Então, vamos pensar aqui, se o poder público falou, olha, você tem como opção a questão a declarar a nulidade do ato do contrato, você pode aqui seguir a opção A, ou pode seguir a opção B. Então, o juiz, quando ele for declarar a nulidade, ele teria a necessidade de falar, olha, a opção A, a opção B, que foram colocadas pelo poder público, não podem ser adotadas por tais motivos. Então, a gente pode ver aqui que não é uma questão de pensar em todas as possibilidades existentes no plano fático, mas sim, quando ele optar fazer a decisão de controle, quando o órgão optar fazer a decisão de controle, ele descartar, primeiramente, ele levar em consideração, e se for o caso, descartar as opções que forem trazidas pelos interessados e as opções que foram aventadas no bojo do processo de controle. Passando aqui para outros dispositivos, eu acho que vale a pena também tratar dos artigos 23 e 24 da LINDB. Na minha opinião, são os mais importantes aqui, justamente por questão eu acho que tem o espírito da lei, de questão de trazer previsibilidade. O artigo 23 ele fala o seguinte, quando você tiver uma interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, tem que haver um regime de transição. E aqui a gente tem algo que eu acho que é bastante importante, porque durante muito tempo, isso foi até objeto aqui da fala do professor Rafael Oliveira na abertura aqui, a gente teve uma falácia de que o direito era algo objetivo, né? Você, de acordo com a interpretação que você fazia daquele dispositivo, você conseguia chegar a uma única resposta possível. Isso daí, durante muito tempo, foi propagado. Só que hoje em dia a gente sabe que não. Principalmente quando você tem a interpretação de conceitos indeterminados, você tem a interpretação de princípios. Então, acho que o primeiro momento que você tem que romper é a falácia
dessa questão de que somente há uma interpretação. Tanto é que a gente tem modificação de interpretação, modificação de orientação. E aqui o dispositivo ele trabalha justamente quando houver uma mudança de interpretação, e aí eu acho que pode ser uma mudança de interpretação tanto técnica quanto jurídica em relação ao dispositivo, que você tem a possibilidade da administração pública ou do administrado ter um regime de transição. Você não pode sair aplicando aquela nova interpretação de uma hora para outra sem dar uma certa garantia de uma transição razoável, de trazer parâmetros para aquelas pessoas que estão sendo afetadas pelo ato, para elas se adequarem. Eu trabalho aqui com um exemplo que eu acho que é um exemplo do dia a dia da administração pública, que é o exemplo da licença ambiental, né? Isso acaba variando muito, mas, por exemplo, lá no Estado, a gente tem um decreto, lá no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem um decreto que trata das atividades que devem ter licença ambiental, e claro que a gente tem uma enumeração das atividades, mas, por outro lado, a gente também tem um parágrafo que fala, olha, dependendo da nocividade da atividade, mesmo que a atividade não esteja enquadrada aqui, é necessária a licença ambiental. Vamos pensar que há uma modificação, uma atividade que não dependia de licença ambiental, se entendia nesse sentido, o argumento técnico era da desnecessidade, e o setor técnico ele resolve mudar de opinião. Ele fala, não, a gente apurou aqui melhor, e essa atividade ela sim merece de licença ambiental. Não posso chegar a bater na porta da indústria no dia seguinte, na mudança de interpretação, e falar, olha, lembra que vocês estão exercendo essa atividade industrial há 10 anos. Então, não pode, vou fechar aqui. O industrial, o empresário vai falar, mas eu estou há 10 anos fazendo isso. Não, o setor técnico falou que não pode. Então, isso daí a gente pode ver, causaria uma insegurança muito grande. Então, esse dispositivo ele prevê, olha, teve uma mudança aqui de interpretação, uma mudança aqui do setor técnico, então vamos trazer um cronograma razoável. O que a indústria tem que fazer? Ela tem que mudar algum procedimento interno de descarte de material, ela tem que colocar filtros na chaminé da indústria. Vamos trazer um cronograma razoável para que essa nova interpretação do setor técnico seja levada de maneira razoável, para não surpreender ninguém. Afinal, são 10 anos exercendo a atividade sem precisar da licença. E eu acho que também vale para mudança de interpretação jurídica sobre a questão. Então, às vezes, um termo, você muda o setor técnico, o setor jurídico, ele muda a interpretação que ele dá em relação a algum termo. Vamos dizer que se entendia, por exemplo, no mesmo exemplo aqui da licença ambiental, que uma determinada atividade não se enquadrava no setor de pesca. E aí, dando uma nova interpretação, não, agora se enquadra no setor de pesca e precisa de uma licença ambiental. Também acho que é direito do administrado ter aqui uma transição razoável, com a fixação de metas razoáveis para que ele possa se adequar àquela nova interpretação. Isso daí é o mínimo para dar segurança jurídica. Você não pode chegar batendo na porta do empresário e falando, não, tem que parar as atividades agora. Acho que isso daí é uma questão importante. Já o artigo 24... ele fala que quando você for dar uma interpretação sobre fatos passados, você tem que observar quais eram as orientações gerais da época. E isso daí vem justamente ao encontro do que eu falei, de você ter possibilidade de mudanças interpretativas e de você entender que muitas vezes o direito, a mudança de interpretação é natural. Então eu não posso pensar no ato lá do passado com base nos olhos que eu tenho agora. Muitas vezes a gente tem evolução de concepções jurídicas, a gente tem o advento de novas concepções, o advento de novos pensamentos jurídicos. Eu não posso pensar naquele ato lá atrás com o olhar que eu tenho hoje. Isso daí até tem a própria mudança institucional, é até uma questão às vezes engraçada. Eu posso falar aqui de um caso meu próprio. Durante muito tempo, isso daí eu acho que é uma questão que diversos estados da federação têm o mesmo problema. Durante muito tempo, lá no Rio de Janeiro, a queima de entorpecentes que eram apreendidos pela polícia, não existia o forno ideal para a queima de entorpecentes. E o Ministério Público falava, olha, vocês têm que construir o forno para a queima de entorpecentes, mas eu não posso esperar que vocês construam, porque se o entorpecente que for apreendido ficar na delegacia, eu vou ter o desvio dele, eu vou ter o desvio da droga. Então, o Ministério Público ele falava, não, vamos queimar. A gente pede aqui licença, muitas vezes era em alguma olaria e tal, para queimar, e o Ministério Público ele dava o aval para isso. É mais importante fazer essa queima logo do que esperar a gente ter as condições ideais para fazer a queima dessa droga.
E durante muito tempo foi assim. Até que um dia o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, muito influenciado pela parte de tutela coletiva, claro, resolveu mudar a opinião. Não pode mais queimar droga. E queria multar o Estado pelo tempo que, com o placê do Ministério Público, houve a queima. Então, assim, durante tanto tempo o Ministério Público teve uma atuação institucional, não somente de permitir, mas de, inclusive, fomentar a queima rápida do entorpecente. Uma hora ele mudou de interpretação, ele falou, não pode mais, tem que ser no lugar apropriado. E aí você vai responsabilizar o delegado que mandou queimar lá. Muitas vezes o auto de queima do entorpecente era junto com o promotor. Então você vê aqui, não dá para olhar os atos do passado com os olhos atuais. Você tem que olhar os atos do passado com as concepções que você tinha naquela época, com a forma de atuação dos órgãos, com a posição institucional deles. E eu acho que esse dispositivo, inclusive, ele vai ao encontro, ele é uma reprodução do que a gente tem na própria Constituição. A própria Constituição, no artigo 5º, no inciso 36, quando ela veda a retroatividade, ela veda a retroatividade aqui da norma, da lei. Mas não faz sentido você vedar a retroatividade da lei se você permite uma interpretação nova sobre fatos passados, né? A gente sabe aqui que a gente tem, quando você trata de interpretação da lei, você tem o dispositivo e tem a norma. Então, não adiantaria nada eu vedar a retroatividade da lei, mas eu permitir uma interpretação nova sobre fatos passados com os olhos de agora. Então, eu acho que é uma questão bastante importante essa. E o parágrafo único do artigo 24, quando ele trata dessa questão, ele conceitua o que seriam orientações gerais da época. Que orientações gerais da época poderia ficar algo muito vago, mas ele trabalha aqui com as ideias. Então ele fala o seguinte, consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Então, no exemplo que eu dei aqui, a gente tinha uma prática administrativa reiterada de queima de entorpecente, era de conhecimento amplo das instituições, era algo que era feito. Então, acho que, não é que o órgão está engessado, ele não pode mudar de opinião, mas ele mudando de opinião, ele tem que levar em consideração essas questões do passado. E o próprio artigo 30 da LINDB, quando ele fomenta que as posições institucionais sejam firmadas através de enunciados, de súmulas, de consolidação das posições institucionais, é importante para dar aplicação ao artigo 24. Então, eu, como administrado, posso falar, olha, você tinha um enunciado em determinado sentido. Se você mudou de interpretação, que bom, mas me permita uma transição razoável e me permita que os atos que eu pratiquei lá no passado, com base na sua orientação, que eles não sejam agora impugnados, porque foi você que mudou de opinião, não fui eu que fiz errado de acordo com as concepções da época. E outros dois dispositivos que eu acho que valem a pena trazer, eles trazem um ponto que é fulcral nos dispositivos que foram acrescentados à LINDB. São os artigos 22 e 28, que tratam das possibilidades e da responsabilidade do gestor. O artigo 22 ele fala o seguinte, que os órgãos de controle, quando eles atuarem, eles têm que levar em consideração os obstáculos e dificuldades reais do gestor. E aí, o que seriam esses obstáculos e as dificuldades reais do gestor? E eu acho que isso daí vale muito. Estou falando aqui para procuradores municipais, e a gente sabe que a gente tem municípios imensos, com milhões de habitantes, e municípios muito pequenos. Então, eu acho que o que você espera de um gestor do município grande, do município como o município de São Paulo, você não pode esperar de um município que tem 5, 10 mil habitantes. E muitas vezes os órgãos de controle eles não se atentam tanto para isso, né? Usam até como base um município grande. O município X faz isso, então vocês podem fazer também. Não, peraí, calma assim, eu não posso. E eu já tive, inclusive, algum embate em relação a isso. Às vezes um município pequeno, você tem direito à saúde aqui, você tem que construir tantos leitos de UTI. Não, mas como assim? Eu sou um município de 15 mil, eu tenho um convênio para utilizar os leitos de UTI dos municípios próximos. Eu não tenho como construir aqui, eu sei, o direito à saúde é importante, mas se eu for gastar o dinheiro para manter esses leitos de UTI, eu não vou fazer mais nada aqui no município, vou viver para construir esses leitos. E eu acho que esses obstáculos reais do gestor, a gente pode enquadrar em duas categorias. Pode ser obstáculos de natureza fática, como esse que eu disse.
Às vezes o órgão de controle ele determina que você faça uma atividade, que o gestor ele atue de determinada forma, mas muitas vezes ele tem obstáculos fáticos. O obstáculo fático mais comum, acho que é não ter verba. A gente está em crise, em momentos de crise, e o gestor, muitas vezes, ele trabalha numa pasta, numa secretaria, e ele recebe uma obrigação que ele fala, olha, se eu for cumprir essa obrigação, eu vou parar com a minha pasta. Eu vou ter que fazer isso e somente isso. Se eu tiver que cumprir num município pequeno, vamos pensar aqui numa obrigação vinculada à área de saúde. Se eu tiver que dar para essas 3 pessoas fazer o tratamento dela contra essa doença, uma doença rara, vamos pensar aqui em Boston, o dinheiro todo da pasta vai para isso. Então é uma dificuldade do gestor, é uma dificuldade de grana, realmente, é uma dificuldade de dinheiro, é uma dificuldade de natureza fática. Um outro exemplo de dificuldade que o gestor pode ter, uma dificuldade que é uma dificuldade técnica. Então, muitas vezes, até a administração pública, como ela tem uma expertise maior, o gestor ele traz para o órgão técnico e fala o seguinte, olha, o órgão de controle aqui, vamos pensar numa recomendação do Ministério Público, ele quer que a gente atue de determinada forma. E você leva, o gestor ele leva para o órgão técnico fala, olha, da maneira que está no papel eu não consigo fazer. Da maneira que está, não dá, porque muitas vezes tem algumas circunstâncias técnicas que não foram levadas em consideração pelo órgão de controle na hora de fazer o controle. E eu também já tive experiência com isso. Então, eu lembro que uma vez, a gente lá no Estado recebeu uma recomendação do Ministério Público, era uma área de preservação ambiental, e a gente recebeu a seguinte recomendação, olha, essa área aqui de preservação ambiental, vocês têm que plantar tantas árvores, mas também tem o pessoal que mora lá, tem que garantir o direito à habitação. E aí a gente foi cumprir e tal, então beleza, a gente tem que plantar essas árvores, mas não pode demolir as casas, e o setor técnico falou, olha, eu não consigo fazer essa plantação porque muitas árvores são árvores... As árvores que o Ministério Público quer que a gente plante, elas são árvores frondosas, são árvores grandes. Então, não tenho como conciliar aqui. Então, é uma questão técnica que o controlador muitas vezes não pensou, né? A gente sabe que essa questão do controle de políticas públicas muitas vezes passa por isso. Os órgãos de controle eles não têm a expertise, muitas vezes. Claro que eles têm assessoria, mas muitas vezes... algumas nuances da questão técnica não são levadas em consideração. Então, acho que nesse caso, cabe aí ao gestor falar, olha, dessa maneira que está, eu não posso cumprir. E ele não cumprindo, eu acredito que ele não possa ser responsabilizado por isso. Um outro empecilho técnico, pode ser que muitas vezes o gestor ele tem como atuar, ele quer atuar, mas ele depende da atuação de outro órgão. Pode ser um outro órgão da mesma unidade federativa ou um órgão de outra unidade federativa. Então, assim, olha, eu tenho como cumprir essa ordem, mas para eu cumprir, eu preciso que um outro órgão, muitas vezes de outro ente federativo, também cumpra, faça aqui um ato que é condição para que eu possa agir. Então, vamos pensar aqui numa decisão do órgão controlador que fala o seguinte, tem que haver a limpeza das margens do rio, da beira do rio. E ele fala, beleza, eu quero cumprir, mas tem muitas casas ali na beira do rio. Da maneira técnica que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu preciso uma realocação daquelas famílias. E eu, órgão ambiental, eu preciso que alguém faça isso, eu não tenho como fazer. Então, o presidente do Instituto Ambiental, ele muitas vezes ele fica de mãos atadas. O controlador mandou ele fazer a limpeza, mas ele não tem como fazer, ele depende da atuação de outro órgão para que ele consiga atuar. E aí eu entendo também que ele não possa ser responsabilizado. E a lei justamente pensou nisso. Não tem como tratar de responsabilização do gestor quando ele tem empecilhos fáticos para o cumprimento. Mas eu acho que também a gente deve levar isso para empecilhos jurídicos. Às vezes nós temos empecilhos jurídicos. Vou também tratar aqui sobre uma decisão judicial na época que eu estava lotado em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Veio uma decisão, já chegávamos no final do ano, e no começo do ano, como é de sabedoria, pelo menos lá no Rio de Janeiro, a gente tem as chuvas na região serrana, e essas chuvas elas acabam gerando deslizamento de terra, enfim. E veio uma decisão do juiz no sentido, olha, tem que promover obras para evitar o deslizamento em 20 dias. E aí a gente recebe a decisão, 20 dias? Como assim? 20 dias eu não consigo fazer nem a obra da minha cozinha. Como que eu vou fazer uma obra nesse sentido? Não, mas vamos tentar fazer, vamos tentar cumprir o prazo. Fomos conversar com o juiz e falar, não, então a gente vai fazer aqui sem licitação. Ele, mas sem licitação? Excelência, em 20 dias, sem licitação já é difícil. Com licitação é impossível.
Eu preciso colocar aqui, se eu for fazer uma inexigibilidade de licitação, algum CPF. Tem alguém liberando isso. Eu posso colocar o seu? Aí ele, não, então vamos ver esse prazo aqui de 20 dias, talvez seja bom alargá-lo um pouquinho, vamos trazer um cronograma razoável aqui para que a gente consiga fazer algo. Enfim, então, no final das contas, eu garanto que como a decisão foi dada no primeiro momento, essa questão jurídica não foi ventilada. Em relação ao artigo 28, eu não pretendo falar muito, até porque vai ser objeto aqui da responsabilização do agente público, vai ser objeto aqui da próxima palestra, mas ela fala que o gestor ele responde quando tiver dolo ou erro grosseiro. Então, justamente isso, esse artigo, num ambiente que a gente tem de letargia decisória, que ninguém quer ser gestor, e uma vez que o cara é gestor, ele também não quer tomar decisões muito polêmicas, muitas vezes teria uma decisão mais vanguardista, uma decisão que poderia ser melhor, mas ele quer fazer o feijão com arroz lá e tal, porque ele tem medo da responsabilização dele futura. Então, esse artigo daí, ele não traz nenhuma novidade, ao meu ver, ele apenas traz algo que já é jurisprudência do STJ, falando que ele responde quando ele tiver dolo ou quando ele tiver a culpa grave, que a lei chama aqui de erro grosseiro. E ele justamente tenta acabar com esse apagão das canetas. Hoje em dia, e aí eu vou de novo mencionar a fala do Rafael Oliveira, ninguém quer ser gestor, a gente afasta os bons gestores com uma responsabilização deles. Então, esse dispositivo, ele vem apoiar o que já é jurisprudência do STJ e vem acabar com essa verdadeira legítima defesa do gestor, né? Que é, não, vou fazer aqui o feijão com arroz para não ser responsabilizado no futuro. Então, muitas vezes, a gente acaba evitando iniciativas mais vanguardistas dos gestores porque o gestor tem medo da responsabilização futura. Às vezes, o gestor ele até está apoiado em decisões, ele fala, tem decisão do Tribunal de Contas no sentido de que eu não preciso fazer licitação nesse caso. Tem dispensa de licitação. Tem decisão de Tribunal Superior dizendo que dispensa de licitação se aplica nesse caso. O Ministério Público, diversas vezes exercendo controle também, entende que não é necessário licitação, que é um caso de inexigibilidade, que é um caso de dispensa. Mas ele quer dormir tranquilo de noite, né? Ele não sabe se o controlador, no final das contas, ele vai mudar de ideia. E aí, depois que ele não for mais gestor, ele vai ser responsabilizado. Ele quer deitar de noite, quer botar a cabeça dele no travesseiro e não tem que pensar nisso. Então, ele fala, olha, apesar de ter essas posições dos órgãos de controle, eu vou fazer a licitação sim. Então, você vê que não é só uma garantia do gestor, é uma garantia do erário, porque a gente vai ter gastos com isso, gastos para um procedimento licitatório, que, na verdade, não era necessário. Mas se o gestor, por outro lado, tem uma garantia de que ele não irá responder por isso no futuro, que ele agiu embasado em jurisprudência de tribunal superior, ele agiu embasado no que era um posicionamento de um tribunal de contas, ele sabe que ele pode adotar aquela decisão que no futuro ele vai poder dormir tranquilo. Esperamos que a lei colhe nesse sentido, né? Já que me encaminhando ao final, eu prometi que eu ia trazer críticas sobre a lei, né? Porque eu estou falando que a lei é boa, a lei traz segurança jurídica, a lei tenta desemperrar a máquina pública dando segurança para o gestor não agir, mas ela teve críticas também. E eu elenquei aqui 3 críticas que eu acho que vale a pena levantar antes de finalizar. Uma primeira crítica, eu já trabalhei com vocês, seria de que a lei transformaria o controlador em gestor, porque o controlador, quando ele agisse, ele teria que pensar nas alternativas, quando ele fosse dar a decisão dele, nas alternativas em relação à nulidade de um ato, à nulidade de um contrato. E aqui eu, de novo, repito aquilo que eu já falei, sem querer ser repetitivo, mas a lei, quando ela fala que o controlador ele vai pensar nas possibilidades, ele não quer transformar o controlador em gestor. Ele está falando só que no processo de controle, pode ser no processo judicial, num processo administrativo de controle, num inquérito perante o Ministério Público, que o órgão controlador ele pense nas atividades que foram aventadas, que foram elencadas no bojo do processo. Então, se num bojo de um processo judicial o poder público fala, olha, eu tenho 2 alternativas aqui à nulidade do ato, o controlador ele teria a necessidade, pela lei, de enfrentá-las, mas ele não poderia ficar se perdendo em qualquer solução do caso concreto. Ele tem que pensar com aquilo que está nos autos. Então, eu acho que essa crítica ela não invalida a lei. Eu acho que ela não transforma a lei, ela não transforma o controlador em gestor. Uma segunda crítica que a gente tem aqui é que boa parte do problema que a gente tem de aplicação quimérica de princípios seria porque a lei, muitas vezes, a lei no formato de regra, ela não está sendo obedecida. E aí não faria sentido corrigir
essa má aplicação no ordenamento jurídico através justamente de uma lei. Então, assim, se a gente tem uma lei trazendo do comportamento dos órgãos de controle, essa lei, muitas vezes a gente não tem a lei sendo obedecida, como é que uma lei vai corrigir isso? As críticas falam, essa lei pode surgir, a alteração da LINDB, ela foi boa, mas isso não vai mudar a mentalidade dos órgãos de controle. O que você tem que fazer é mudar a mentalidade dos órgãos de controle, de ter uma análise pensando mais nas consequências, pensando no sentido de garantir segurança jurídica no ordenamento. Eu acho que é uma crítica válida. Realmente a gente tem que mudar a mentalidade dos órgãos de controle, para que o gestor durma em paz, para que o gestor não seja responsabilizado com base nos atos que ele fez, com base nas concepções jurídicas à época. Mas enquanto a gente espera a mudança de mentalidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai sentar e aguardar? A gente vai aguardar uma nova leva de controladores? Eu acho que não. Eu acho que a lei, justamente, ela não resolve todos os problemas, mas ela, pelo menos, tem a função de fomentar essa mudança de mentalidade. Então, acredito que a lei também, apesar de não resolver todos os problemas do dia para a noite, ela, pelo menos, está lá, está presente, e ela tem o objetivo de mudar a mentalidade dos órgãos de controle. E uma terceira crítica seria que uma lei que tenta trazer segurança jurídica para o ordenamento, que ela teria termos muito vagos. Então, como que uma lei que tenta trazer segurança jurídica na interpretação do direito público tem termos tão vagos? E aqui, muitas vezes, o pessoal fala valores abstratos, interesse geral, erro grosseiro, jurisprudência majoritária, forma equânime, excessividade, são termos que são abertos. Então, como é que, na aplicação da lei desses termos, como que uma lei que busca dar segurança jurídica traz termos tão abertos? Eu acho que a gente pode encarar essa crítica também. Num primeiro momento, porque a gente está tratando de uma lei que busca dar bases para a interpretação do direito brasileiro, notadamente do direito público, mas do direito brasileiro. Então, não acho que seria possível dispositivos virem de uma forma muito fechada, porque, como a abrangência dela é muito grande, eu acho que haveria necessidade realmente de recorrer a termos que são mais genéricos mesmo. E aí você vai ver uma densificação de cada termo, no sentido, a verificação do termo quando da aplicação, para cada caso. E o que são valores abstratos? Valores abstratos são princípios, são conceitos jurídicos indeterminados, interesse geral, que a lei trata. É a mesma coisa que interesse coletivo ou não. Erro grosseiro, a lei fala em erro grosseiro, é a mesma coisa que culpa grave. Eu acho realmente que o legislador poderia ter andado um pouco melhor para utilizar termos que são mais conhecidos, são mais aplicados dentro do direito público brasileiro. Mas, por outro lado, também não acredito que os termos que são trazidos vão criar problema à aplicação da lei. Eu acho que a nova lei tem um ano só, mas conforme ela for sendo aplicada, a gente vai ter uma densificação desses termos. E as conclusões que eu chego aqui em relação à lei, acho que a primeira, vocês já podem ver pelo encaminhamento que eu faço aqui, eu acho que a lei é benéfica, eu acho que a lei tem o condão de trazer, sim, maior previsibilidade na atuação dos órgãos de controle, uma maior segurança para o gestor, isso daí, num momento posterior, trazendo uma maior segurança na aplicação do ordenamento jurídico, atrai investimentos privados, pode fomentar parcerias do setor público com o setor privado, que sabe que o órgão de controle não vai, de uma hora para outra, dar uma decisão que às vezes não considera as consequências. Então, eu acho que é uma lei boa. E em relação especificamente aqui à advocacia pública, afinal estou falando para advogados públicos, eu acho, posso fazer 2 comentários. Primeiro, como eu abri, eu estou falando, a gente fala órgãos de controle como se não fôssemos órgãos de controle. Então, tudo isso que eu falei vale para o Tribunal de Contas, vale para o juiz, vale para o Ministério Público, mas também vale para a gente. Então, quando a gente for fazer o controle interno da administração, a gente também tem que levar isso em consideração, principalmente em relação ao administrado. Então, uma modificação de interpretação dentro do bojo do próprio poder público, da própria administração, tem que levar em consideração que o administrado, até então, fez algo com base no que era tolerado pela administração pública, com base no enunciado, numa posição institucional. Havendo modificação, a gente também tem que pensar que, assim como o Ministério Público muda de opinião e muitas vezes afeta os interesses da administração, uma modificação de interpretação por parte do advogado público também gera efeitos para os administrados. Então, eu convido vocês a, quando forem realizar o controle interno, levarem isso em consideração.
E um segundo sentido, que eu acho que é aqui para a advocacia pública, já me encaminhando ao final mesmo, é que, como essa lei ela foi muito polêmica, eu acho que muitas vezes a gente vai ter que provocar os órgãos de controle nesse sentido. E aí o próprio CARF, né, o Conselho Administrativo aqui federal, quando ele trabalha com isso em seara tributária, a gente está vendo ele enfrentar isso diversas vezes, se aplica, se não aplica. E eu acho que é papel da advocacia pública, sim, quando foi instado pelo Judiciário, foi instado pelo Ministério Público, e quando for trabalhar em processos que tratam de controle da administração pública, levantar essas normas que são trazidas pela lei, para que a gente possa ter um diálogo profícuo entre as instituições e a gente possa ter a aplicação da lei. Por fim, eu trabalho aqui com, um pouco copiando o Rafael Oliveira, mas acho que vale a pena trazer, com uma questão que é de mitologia também grega, né? A gente trabalha aqui, tem o mito do Hermes, né? O Hermes, ele era um humano que ele sabia falar a língua dos deuses, né? A gente tinha os deuses que falavam a língua dos deuses e a gente tinha os homens que falavam a língua dos homens. E até que teve um humano que conseguiu ele nasceu sabendo falar a língua dos deuses. Então ele via o que os deuses falavam e falavam para os homens, os deuses querem isso, os deuses querem aquilo. Só que aí, depois de um tempo, os homens começaram a pensar até que ponto eles estavam obedecendo os deuses ou até que ponto eles estavam obedecendo Hermes, né? Porque não dava para saber o que os deuses falavam, sabia o que Hermes falava que os deuses falavam. Então, acho que dá para colocar essa questão para cá. Então, muitas vezes, a gente tem o órgão controlador fazendo o papel de Hermes. Ele diz o que o ordenamento fala, ele diz o que a Constituição fala, mas até que ponto a gente está obedecendo a lei, ou a gente está obedecendo a Constituição, e até que ponto a gente está obedecendo o que o órgão controlador entende que a Constituição está falando. Bom, fica aí para a gente pensar e tal. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme Salgueiro, pela sua brilhante palestra. Fazer rapidamente os comentários, para depois passar aqui para o doutor Cláudio Madureira. Essa lei, quando surgiu, para mim foi uma grata surpresa. Surpresa porque eu não estava acompanhando essa legislação no Congresso Nacional. E foi grata porque o Congresso, infelizmente, quando vão fazer as leis, não trazem análise de consequências das leis que eles fazem, regra geral. Então, produziram muitas leis. Quando tem uma denúncia de corrupção domingo no Fantástico, certamente na segunda-feira algum deputado vai propor alguma lei, né, para tentar punir aquilo, só que como efeito colateral grave que tem essa lei, ela vai engessar mais a administração. E não vai contribuir com o combate à corrupção em praticamente nada, mas vai colocar para o gestor uma série de imposições que vai facilitar que, num momento ou outro da sua vida, ele descumpra determinado item, determinado artigo daquela lei, até mesmo sem intenção nenhuma de desviar recurso público. Então, foi surpresa porque eu não estava acompanhando, e foi grata porque, pela primeira vez, alguém teve a coragem de fazer uma lei justamente para equilibrar mais a relação entre os órgãos de controle e quem administra a gestão pública. E aí, quando eu vi lá, levar em conta as reais dificuldades do gestor, eu pensei assim, mas isso eu já pratico. Interessante, né? A lei, isso que hoje no Tribunal de Contas do Espírito Santo a posição majoritária já é de uns anos para cá, é essa de levar em conta isso. No Brasil, realmente, grande parte dos tribunais no primeiro momento protestou contra a lei, o nosso, pela maioria, não protestou, achou muito positivo o que veio na lei, e também a questão da análise de consequências. E que não é interferência na gestão pública, que inclusive nós defendemos que não deva ter essa interferência, porque na realidade você vai analisar a consequência na hora de tomar uma decisão sobre uma coisa que está acontecendo, não em si para interferir naquilo, e sim para entender que a decisão que você está tomando pode sim gerar uma consequência. Por exemplo, se você é pedido a cautelar para parar uma obra pública, a paralisação daquela obra pública é algo muito grave. Só deve ser feita se realmente aquilo se mostrar como a última medida necessária para, tipo direito penal, que chama que é a última medida que você toma. A paralisação de uma obra pública é uma coisa assim que pode gerar um custo maior. Eu tenho um trauma muito grande aqui no estado do Espírito Santo, a questão do aeroporto de Vitória, que foi paralisado. Eu não conheço o processo intrinsecamente, eu não conheço exatamente o processo, mas ele foi paralisado e depois, quando foi reaberto o processo, a licitação ficou mais cara. Então, assim,
Estado tomou um prejuízo grande, ficar sem aeroporto. Então, na realidade, você tem que levar em conta isso, quer dizer, seja a dificuldade que o gestor passa ou a consequência da sua decisão, para ver realmente qual é o melhor caminho a se tomar, se é dar prazo para que seja corrigido aquele erro. Existem várias medidas que podem ser tomadas. Então, realmente é uma lei que inovou. Tiveram, quer dizer, os professores de uma faculdade que fizeram de São Paulo, junto com o senador de Minas Gerais, que propôs a ação. Então, que no primeiro momento recebeu muitas críticas, parecia que era um convite à impunidade. Depois foram ver, não, foram professores de uma faculdade que examinaram toda a legislação e tal, né? E que, de certa forma, até favorece, não favorece a impunidade, porque o que favorece a impunidade é o excesso de controle, o excesso de ação de improbidade, que aí entra naquela vala comum. Você tem 1000 ações aí, seja de controle ou de improbidade, e talvez 10% que sejam efetivamente algo que ocorreu de errado. E aí, então, você entope o judiciário e os órgãos de controle com um monte de coisa, e acaba, efetivamente, aquilo que causou prejuízo não sendo realizado. E essa questão de levar em conta as dificuldades do gestor, ela é importante, que tem situações que o gestor não consegue. Eu tive só um caso concreto comentando aqui no Tribunal de Contas, um gestor tomou posse em 2013 e o município já gastava 70% com o pessoal, né? E uma das coisas que o Tribunal de Contas nosso é rigoroso é com relação ao LRF. Realmente o limite de gasto público é algo que tem que ser observado. Mas aí o que aconteceu? Esse prefeito não tinha como, no primeiro ano, ele regularizar aquilo, ainda mais que a única saída dele era fechar as escolas, né? Então, não tinha como naquele momento. Aí a saída que nós tivemos não foi uma coisa tranquila, não foi um processo consensual, mas ele acabou prevalecendo a ideia que ele realmente estava irregular a situação, mas ele não poderia ser responsabilizado por aquilo no primeiro momento. Já nos anos seguintes ele poderia ser responsabilizado, mas não no primeiro ano. Então isso é importante.